Amém, irmãos? Graça e paz. Esse louvor é uma declaração muito boa, né? Eu acho, inclusive, que talvez, se não existisse esse louvor, ninguém conheceria o livro ou ouvir falar do livro de Abacuque, né? Eu acho que sim, porque talvez não vai demorar para os irmãos notar quando eu pedir para os irmãos encontrarem o livro de Abacuque entre Mateus e o João. Então, vamos lá, hoje nós vamos ler o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Né? Vamos ver quanto tempo vamos levar para encontrar esse livro, né? Realmente, quem faz cação por livros desconhecidos como esse merece um galardão no reino de Deus. Nos desafia. A declaração de Abacuque é realmente uma declaração muito interessante. Interessante porque é uma declaração de fé, né? Todos nós podemos notar que talvez toque todos nós, porque ela é do fundo do coração. É fruto de uma luta. É fruto de uma luta que muitos não conhecem quando cantam, quando declaram e quando mencionam isso como um amuleto, porque lá funciona como um amuleto. Se talvez entre nós, os tradicionais, não aconteça, batista, presbiteriano, mas para aqueles pentecostais e neopentecostais, isso é um amuleto muito forte para conseguir passar por qualquer situação. O cara vai lá, ainda que a figueira não floresça, eu vou conseguir, ainda que... Cara, essa frase é um amuleto, muito bom. Mas, exatamente, a minha preocupação é como as pessoas não conhecem qual é o contexto da produção dessa declaração. Qual a luta o profeta teve para declarar essa palavra? Eu estou fazendo essa introdução para dar tempo para os irmãos encontrarem Abacuque, parece que está difícil. Quem achou pode dizer graças a Deus. Mas quem ainda não achou pode dizer miséria, acorda. Porque miséria, irmãos, é fruto do irmão não aparecer na quinta-feira, na formação ministerial. Capítulo 1, versículo 1. A minha versão é NVT, então eu vou dar uma lida aqui. Diz assim: esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. O meu objetivo hoje, irmão, é fazer uma reflexão rápida junto com os irmãos, para ajudar os irmãos a testemunhar, a compartilhar essa mensagem. Ajudar o irmão a ter uma estrutura mental do que esse livro fala. Talvez em um momento em que você precisar partilhar uma palavra com alguém que está vivendo situações difíceis, você consiga contextualizar para ele antes de afirmar os caráteres de Deus, como Deus é poderoso, Deus é onipotente, Deus está presente e a qualquer momento o nosso Senhor pode agir. Mas antes de fazer essa declaração, você precisa ter esse entendimento. Por isso, o tema que os irmãos já viram é quem entende esse Deus. Na verdade, essa é a conclusão do profeta. Quem entende esse Deus? Porque o profeta foi bagunçado. Foi jogado de um lado para o outro. O profeta ficou pensando, o que está acontecendo? Se fosse nos dias de hoje, nós, a crentada de hoje, ou um pentecostal, devia expulsar Satanás de Deus. Satanás sai de Deus. Porque aquele que estava falando com Abacuque definitivamente não era o Deus que ele conhecia. Não era. O Abacuque queria uma coisa e esse Deus estava fazendo totalmente ao contrário do que Abacuque queria. Realmente, se há uma coisa que eu tenho certeza de Deus, é que Deus é bagunceiro, irmãos. Isso é verdade.
Isso é verdade. Eu aproveitei também para partilhar com os irmãos sobre esse livro, em função de tudo que está acontecendo, né? Claro que não é a única calamidade que acontece. É que você precisa sentar em frente de uma TV para você ver o que o jornal apresenta. Você escolhe qual tipo de calamidade você precisa assistir se você sentar na cadeira da TV. Só que esses fatos se tornou tão normal que nós não temos mais sensibilidade para se chocar com alguma coisa. Com violência do Rio, para quê? Nem precisa ir no Rio, aqui no Cincão, de Queixe, ou qualquer outro bairro. Isso acontece, mas agora virou normal para nós, né? Nós, os crentes, nem nos preocupamos mais com isso. Violência, é o pão de cada dia. Então, mas esse profeta está preocupado com isso. E eu aproveitei a ocasião que nós temos uma calamidade, que nós estamos realmente sensibilizados, convenhamos, alguns, né? Porque outros se sensibilizaram no início e depois se torna também normal, né? E que nos leva a orar. Mas também decidi compartilhar com os irmãos, talvez tenha alguém que esteja passando por uma situação difícil, onde realmente você não consegue ver que Deus está do teu lado. E há essas situações que é difícil ver Deus. Talvez Ele possa estar em tudo, menos realmente ao teu favor. Mas, antes que eu não vou aqui te falar que Ele vai resolver, de jeito nenhum. O que eu posso te garantir é exatamente essa declaração que o Ministério de Louvor cantou aqui. Que é a declaração do profeta Abacuque. Não importa o que pode acontecer na tua vida. A pior situação possível, isso você pode imaginar. E imagina isso mesmo. Mas ainda que você esteja manco, cego, sem perna, ou qualquer outra coisa que possa acontecer, com câncer, mesmo assim, Deus está do teu lado. Então, o versículo que nós lemos fala que esta é a mensagem do profeta, a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Irmãos, eu escolhi exatamente esse texto porque eu quero falar com os irmãos sobre a mensagem desse livro. Se a mensagem desse livro é exatamente o recado que o profeta Abacuque recebeu. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui nesse versículo, irmãos, é, antes de falar da mensagem, exatamente sobre o profeta Abacuque. Nome estranho, obviamente, Abacuque, que é da origem da palavra bacuco, né? que significa abraço. Isso faz alguma menção da luta que o profeta vai ter com Deus. Porque esse profeta realmente teve uma luta com Deus. Bacuco, que significa abraço, alguém que é abraçado depois de um momento de aflição, depois de um momento de surto, né? Ele foi abraçado. E esse profeta realmente recebeu o abraço de Deus, depois de um momento de incredulidade. Ele se sentiu abraçado por Deus. É um profeta muito singular. Bom, ao contrário do que acontece conosco, não somos bem ocidentais, mas acontece com a nossa cultura, diferente das culturas orientais, nós da pessoa. Tem a ver com o caráter da pessoa. E talvez aqui vale mencionar para os irmãos, quando Jesus declara para os seus discípulos, dizendo que tudo que vocês pedirem em meu nome, vos será acrescentado. Ele não estava falando que você tem o nome de Jesus como passe livre, ou um amuleto, ou um cartão de crédito para passar. Ele estava dizendo que tudo que vocês pedirem segundo a minha personalidade.
eu estava me perguntando em casa como é que eu ia trazer esse conceito para um brasileiro. Aí, orando, falei, Deus me deu uma sacada boa. Os brasileiros sabem o que é ter nome sujo e nome limpo. Exatamente isso. O meu nome, o teu nome é a única coisa que você tem. O nome abre as portas, irmãos. Os irmãos sabem do que eu estou falando. É exatamente isso que Jesus estava falando. Tudo que vocês pedirem, que é segundo a minha personalidade, segundo a minha natureza, o Pai vos concederá. Então, o nome tem a ver com a característica da pessoa. E esse profeta não é só singular pelo seu nome. É singular porque, apesar de ser profeta, o exercício profético dele é no sentido inverso do comum. Geralmente, o profeta ouve de Deus para falar com o povo. Mas o profeta Abacuque é o contrário. Ele pega as questões do povo e discute com Deus. O profeta vaticina ao povo. O profeta Abacuque estava disposto a vaticinar a Deus. Ele estava convencido de que Deus estava errado. Ele levou as suas questões para Deus. Os irmãos vão ver aqui que o profeta, se os irmãos lerem com mais atenção, a partir de hoje, os irmãos vão ver que quem é essa pessoa que fala assim com Deus? Parece um rebelde. Aí brigando com Deus. Não, o que é isso, Deus? Não pode. Então, a luta do profeta, irmãos, para resumir, é a incoerência entre aquilo que ele entendia que Deus era e aquilo que Deus estava se mostrando ser. É que o conhecimento do profeta, que o profeta tinha sobre Deus, a teologia que o profeta tinha sobre Deus, não batia com a realidade. A questão é como dizer que Deus, a questão do profeta era como dizer que Deus é bondoso, é justo, faz justiça, quando a realidade parecia a pior possível. É difícil nós fazermos nossas declarações de fé quando a realidade continua a ser a mesma. Em situações semelhantes, muitos, obviamente, podem invocar o Nietzsche. Mas o Nietzsche não foi a primeira pessoa que declarou que Deus estava morto numa sociedade, porque não havia intervenção de Deus. Já teve bastante gente que já havia declarado que Deus estava morto. Porque, sinceramente, Deus não estava agindo conforme nós. E o irmão pode se decepcionar com esse Deus. Porque ele é Deus e não é homem. E ele faz como ele quer, quando ele quer e com quem ele quer. Amém, irmãos? Então, é sobre essa questão de Abacuque, é sobre essa luta de Abacuque que nós queremos compartilhar agora. Então, a palavra mensagem aqui, que é o que nós vamos falar nesse minuto, é a palavra hebraica maçã. Talvez, para uma ligação rápida, tem um físico aqui, que acabou de chegar, então, Isaías, massa, né? Calcular massa mesmo, a massa, o peso. E essa palavra realmente significa isso. A mensagem profética significa uma sentença, um peso, um encargo que é imposto para a pessoa. Essa era a palavra que a Bíblia usa pela mensagem profética. Quando o irmão encontra em todos os livros proféticos, seja maiores ou menor, e essa é a palavra que veio ao profeta Jeremias, e essa é a palavra que veio para o profeta Malaquias. Está dizendo, e esse é o peso que veio no profeta, e esse é o cargo, a sentença que veio no profeta. Mas a questão é por que a palavra mensagem é a palavra sentença. Porque, irmãos, convenhamos, ao contrário do que é hoje, onde a chamada figura profética significa popularidade, na altura ninguém queria ser profeta de Deus. Porque profeta não era uma pessoa popular.
quando chegasse profeta, estamos aqui reunidos, chegasse um profeta no meio dos judeus, do povo hebraico, um por um levantavam e começavam se retirando. Porque o profeta nunca trazia um recado bom. Era uma pessoa desagradável, uma pessoa que ninguém queria ouvir. O melhor é o profeta não abrir a boca. É ruim, porque ele é profeta, e tem que falar. Mas sempre que o profeta falava, era problema. Por quê, irmãos? Claro, porque aquilo que Deus tinha para o povo não era o que o povo queria para si. Isaías diz que, assim como os céus estão elevados da terra, assim são os pensamentos de Deus para conosco. Irmão, sempre que alguém dizer que Deus está falando com você, e a mensagem que o cara está trazendo para você é o que vai massagear o teu coração, é o que vai deixar a tua cara contente, não é a mensagem de Deus para você. Infelizmente. Nós, os tradicionais, não temos essa cultura, mas tem bastante gente que chama-se profeta. O irmão assiste, o irmão tem rede social e sabe como que funciona essa coisa de profeta. E que não existe. Porque a mensagem profética não é uma massagem para o seu ego. A mensagem profética confronta-nos. Não é uma coisa que nossos ouvidos querem ouvir. Profetas eram tão ruins que muitos deles foram mortos. Jeremias foi morto pelo povo. Então vamos ver qual é esse peso, qual é essa mensagem. Versículo 2 a 4. Nós vamos lendo rapidinho e vamos explicando. Na verdade, o livro de Jeremias, de Abacuque, é, sim, bem rapidinho. É um papo rapidinho. O profeta coloca a situação, Deus responde para ele, o profeta pira, e aí Deus responde de novo, e aí o profeta se rende. Assim, é basicamente essa conversa, essa é a estrutura. Então, a primeira fala, agora que nós vamos ler, é do profeta. O profeta vai reclamar com Deus. O profeta não está orando, porque o profeta estava vivendo situações de violência, situações difíceis em Jerusalém. E, irmãos, observam que aqui, depois de Josias, veio 2 filhos de Josias, né? Então, um filho e um neto como rei. E esses não foram nada bons. E é essa época que eles estão vivendo. Bagunceiros. E aí eles estão bagunçando tudo. E não tinham mais o controle da terra. E agora, o profeta tinha situações de violência. E é bem característico com a nossa realidade. E tudo que está falando esse livro não é mera coincidência, não. Né? E a sentença da justiça estava no bolso. Dependendo do teu bolso, você já tinha a sentença do julgamento. Né? Se você realmente tinha alguma coisa. Então, a justiça estava corrompida, não havia justiça. Né? E era essa situação que o profeta, olhando sobre isso, Deus mostrando ele sobre isso, essa realidade, e ele orava. Só que Deus não fazia nada. Ele orava e Deus não fazia nada. Em vez disso, ele falou, agora eu não vou mais orar pela situação. A minha questão é, Deus, por que que eu estou orando e você não faz nada? O profeta está reclamando a inércia de Deus, a situação que estava acontecendo. Por que que Deus não estava intervindo? Por que que Deus não estava fazendo alguma coisa? E ele está bravo. E disse, agora eu vou falar e vou ter uma conversa séria com ele. E essa é a conversa séria do profeta. Versículo 2. Ele diz assim, até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Ele está cansado. Tu, porém, não me ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Versículo 3. Terei que ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência.
Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Os irmãos sabem o que é isso? Gente que briga o tempo todo. 4. A lei está amortecida, a lei está morta, não há justiça aqui. Em Jerusalém a justiça acabou. E não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos do que os justos. E com isso, a justiça foi corrompida. Então o profeta está realmente preocupado com a multiplicação dos perversos. Era mais fácil você se tornar um cara que aflige a lei, porque você vai estar livre a qualquer momento para desfrutar. Então, o crime compensava nessa realidade. Acho que está vindo alguma coisa na memória do irmão, né? Então, essa era a realidade que nós estávamos vivendo, ou que Abacuque estava vivendo. Agora, estou confundindo com a minha vida, viu, irmão? Porque que estamos vivendo? Então, o profeta vai para Deus reclamando essa realidade. Bom, é muito bom. E eu nomeio essa parte da conversa do profeta é quando Deus não resolve. O irmão pode anotar a primeira parte aí? Quando Deus não resolve. Essa parte. Quando Deus não resolve, a coisa está chata. Ele orou e Deus não estava resolvendo. Quando Deus não resolve. Vamos na segunda parte. Agora Deus decide falar. Eu não sei se é uma boa ideia, mas para o profeta não é. Parece que depois da resposta de Deus, o profeta disse, por que você não continuou calado, hein? Os irmãos vão observar por quê. Aí Deus, versículo 5, decide falar e começa a falar. Observem as nações ao redor. Olhem e admirem-se. Essa versão diz admirem-se. E admirar para mim é um sentido bom, mas não é esse sentido da palavra original. O sentido é mais pasmem-se, ficam atônitos, ficam tontos. Ele está dizendo para eles, observem e ficam tontos, ficam doidos com aquilo que eu estou a fazer. Vocês vão ficar doidos. Então, o que vai colocar e vai fazer com que esse povo fique doido? Vamos seguir. Pois estou fazendo algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Então, Deus está falando, ficam pasmados, porque o que eu estou fazendo, vocês não vão acreditar que é vosso Deus que está fazendo. Vocês vão dizer, não, esse não é Deus que está fazendo isso. É isso que Deus está falando. Deus disse que, não é que eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando. De repente, eu não estou te falando para você não surtar. Eu sei que vai ser para bem de você, mas se eu te falar o processo, você vai surtar. Mas já que você perguntou, eu vou te contar. E aí, ele falou, se prepare para você surtar. Versículo 7. São conhecidos... aí o versículo 6 primeiro, né? Estou levantando os babilônios. Olha o que vai fazer o profeta, a surtar. O profeta foi para Deus para reclamar dos bagunceiros que estavam em Jerusalém, dos caras que estavam se achando que realmente são bandidos. E aí Deus fala, calma, eu estou trazendo bandidos de verdade para dar uma lição nesses bandidos. Deus tem senso de humor. Os irmãos podem imaginar. E, às vezes, é aquela história que nós contamos, né? Eu acho que vários pregadores já têm contado. Que é que você pede para Deus, Deus me dê paciência. Aí Deus te dá uma mulher que enche o saco. Aí para você aprender a paciência, né? Não, é assim, né? Deus tem esse senso do humor. Deus gosta de processo. Deus gosta de nos ensinar. E aí vamos continuar, irmão. Como é que são os babilônicos? Se os irmãos querem assistir ou ler um livro de terror, podem ler essa parte de noite antes de dormir. É muito bom. Um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. 7. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Não é um povo que tem um limite, não tem limite. O limite deles são eles mesmos. Cara, você sabe o que é você ser refém de um cara doido? Deus está falando isso. Eles são assim.
E aí, os seus cavalos são mais velozes do que o leopardo e mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Os seus cavalheiros atacam vindo de longe com águias, lançam-se sobre a presa para devorá-los. Isso está sendo difícil. 9. Todos eles vêm pronto para agir com violência, ou seja, são todos doidos. Não tem cara que não é doido lá. Os seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Que povo é esse, né? Eles ajuntam todos os presos e... Olha o que eles fazem com os presos, versículo 10. Eles zombam dos reis e príncipes, eles desprezam todas as suas fortalezas, não importa qual é o teu morro, né? E o morro de Jerusalém tinha mais ou menos 16 metros de comprimento. Ou seja, não era assim, 16 metros de comprimento. Então, eles fazem daquilo ruína, de nada, do nada assim. E aí ele continua. Desprezam todas as suas fortalezas, constroem rampa de terra contra os seus muros e conquistam. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois têm como Deus a sua própria força. Ou seja, eles não confiam, não têm em Deus, e Deus deles é a capacidade deles. Eles tinham capacidade para acabar com qualquer pessoa, e isso sim é o Deus deles. Então, irmãos, observem que essa situação. E para essa segunda parte da conversa com Deus, eu titulei como Quando Deus Complica, porque Ele está complicando. E então, vamos ler a segunda colocação do profeta. A segunda colocação, versículo 12, diz: Ó Senhor, meu Deus, meu santo, Tu és eterno. Certamente não planejas nos exterminar. O Senhor, ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônicos para nos disciplinar. Até aqui o profeta está realmente confiante, porque as menções que ele faz, meu Deus, meu santo, Tu que és eterno, ele ainda faz confissões, não planeja nos exterminar. O profeta sabia que isso tudo não é para acabar com eles. E ele diz, nossa rocha. Essa referência é muito importante. Porque não importa, poderia haver tempestade, eles poderiam balançar, mas eles estariam na rocha. E essa menção é muito importante na confissão do profeta. Enviaste os babilônicos para nos disciplinar, e o profeta vê isso como uma disciplina. Versículo 13. Mas tu és puro. O profeta sabe que Deus vai lhes proteger, mas o problema do profeta está agora aqui, no versículo 13. Mas tu és puro, Deus. Tu és santo, és alguém que não se contamina. Não suporta ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? O problema do profeta é, beleza, Deus, eu sei que você está enviando essas pessoas, mas a questão é, essas pessoas são devassos. Um Deus não pode se relacionar com essas pessoas. Tu és santo, tu és puro. O que você vai fazer com esses traiçoeiros? Como é que um Deus vai se juntar com essa gente? Agora o profeta está questionando os métodos de Deus agir. E esse é o nosso maior problema, irmãos. E eu não vou seguir com esse versículo. Não vou seguir com essa leitura. Eu vou pular para o final agora, por isso estou explicando para o irmão. O nosso problema, na verdade, o meu também, não é especificamente a solução que Deus traz, mas é a forma que Deus traz. Realmente, a maneira de Deus resolver as coisas é um problema para nós. Os métodos de Deus são os métodos que às vezes nós não queremos. Nós queremos controlar Deus, queremos que Deus haja exatamente conforme nós imaginamos. E pasme-se, irmão, até quando nós vamos orar, nós sabemos o que nós estamos pedindo e sabemos qual é a nossa resposta. E eu não sei por que a nossa hipocrisia de dizer seja feita a sua vontade. Se nós queremos que é a nossa vontade que seja feita, irmãos. E, sendo sincero, depois de entender o livro de Abacuque, eu oro, Deus, seja feita a sua vontade, mas pega leve.
Eu faço isso, irmão, porque a vontade de Deus, irmãos, ele me conhece, irmão, não adianta eu falar uma coisa que o meu coração está pensando outra, eu falo diferente, Deus, faz a sua vontade, mas prega leve, que eu não aguento tudo, não. Então, porque os métodos de Deus são um método para nos forjar. Ele forja o nosso caráter, a nossa personalidade. Ele não só vai te dar o que você quer, ele vai te fazer uma pessoa merecedora daquilo que você quer. Ele não vai te dar uma coisa que você vai desperdiçar. Deus não é um pai mimado que dá para filho qualquer coisa que ele não vai saber cuidar e não vai valorizar. Você precisa estar. E enquanto você não estiver preparado para receber o que está pedindo de Deus, Ele não vai te dar. Essa é a notícia e a boa nova que eu tenho para você hoje. Por isso existe o chamado tempo de Deus. Porque tudo que nós pedimos para Deus, nós só pedimos a coisa, mas Ele é tão Deus que Ele começa a trabalhar em nós agora. Aí começa a moldar o nosso caráter, forjar o que nós queremos, para depois Ele nos dar. E às vezes, a maioria das vezes, não é o que nós queremos. É muito mais do que nós pedimos. Isso eu não vou dar para qualquer pessoa. Tem que dar para uma pessoa valente. E tudo isso é o que nós chamamos realmente de milagre. Porque daí, se você chega em alguém que recebeu uma coisa de Deus, você pergunta, mas como é que você recebeu isso? Ele vai começar a contar, mas daqui a pouco ele vai se perder e vai dizer, cara, vou te falar, eu não sei como é que eu cheguei aqui. Porque milagre é assim. A pessoa não sabe o que aconteceu. Tem uma parte que, sinceramente, quando as minhas forças acabaram, aí aconteceu, eu só sei que aconteceu. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Então, um profeta, quando ele surtou, ele perguntou para Deus, Deus, e como é que fica o pessoal, os justos, os remanescentes que estão aqui conosco? Esse povo vai vir e vai avassalar todo mundo. Ele não vai escolher ninguém, não. Todos nós vamos apanhar. Aí, o que Deus fez, irmãos? Com a sua mão poderosa, tirou o justo de lá, deixou os babilônicos varrer todo mundo, depois colocou o justo. Não. Infelizmente, não, irmão. Os justos também apanharam. E aí, como é que o justo também vai apanhar? O justo apanhou, só que apanhou com a fé, né? É isso que Deus disse. Deus disse, Abacuque, não se preocupa, porque o justo vive pela fé. Essa é a declaração de fé de nós, os cristãos. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso sustento. E esse sustento veio nesse diálogo franco de um profeta com Deus. E Deus disse para ele, o justo viverá pela fé. E essa palavra é muito distorcida, tá? Muitos acham que a fé... e nem adianta nem falar. A fé não é uma expectativa. As pessoas acham, é uma expectativa positiva, energia positiva. Não, a fé não é isso, cara. Você pode ter essas energias e ainda assim bater na rocha e não der certo. A palavra aqui é emunai. A palavra hebraica é emunai, que significa fidelidade. Aí já destrói aquilo que nós pensamos sobre fé. Então é fidelidade. O justo vive pela sua fidelidade. Porque a fidelidade não leva em conta as circunstâncias. A fidelidade não leva em conta a pessoa. Tá? Na verdade, leva em conta a pessoa. O caráter da pessoa. A fidelidade é firmado nisso. Por isso, nos casamentos, fala-se sobre a fidelidade. Porque aí você permanece com essa pessoa sobre qualquer circunstância. Porque você é fiel a ele. A palavra que nós deveríamos usar não devia ser fé, tenha fé, mas tenha fidelidade. Fiel, ele permanece. Mas daí, mas Deus está acabando comigo. Eu vou morrer, já me arrancaram todos os dentes. Aí a pessoa, sabe o que a pessoa com fé vai fazer? A pessoa com fé, e eu queria ser esse o último exemplo, imagina que o irmão está... Nossa, quem me mandou faltar no último encontro que teve da igreja perseguida. Agora, eu não estou lembrando quem é que está no auge agora.
Aí deixa eu ver, você está vivendo em Paquistão. E aí estão perseguindo. Nós temos 2 crentes aqui. Os 2 é arrancado os dentes. O outro tem fé e o outro tem fidelidade. O de fé, o que está se passando na cabeça dele é, daqui a pouco, meu Deus, com a mão poderosa, vai me tirar daqui, vai acabar com esses incircuncisos aqui. Essa é a pessoa que tem fé. A pessoa que tem fidelidade está aqui pensando, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu estou disposto a morrer por você. E essa pessoa vai morrer primeiro. De frustração, porque Deus não vai fazer o que Ele quer. Ele pode os livrar, com certeza. Mas a chave para fazer Deus trabalhar não é um pensamento positivo, irmão. Você não move Deus com pensamento positivo. Você não foi chamado para manipular a Deus com a fé ou oração. Você foi chamado para ser fiel a Ele, confiando no seu caráter. E essa pessoa fiel vai permanecer. Ele vai dizer, ainda que seja dor que me una a ti, eu estou pronto. Por quê? Porque eu te amo. E ele vai. Essa pessoa vai dizer, eu te amo. Me salva dessa, eu te amo. Aí vai começar a tentar toda barganha possível. A tua palavra diz, um justo não vai morrer. Aí vai jogando amuletos para ver qual vai dar certo. Mas vai morrer frustrado, irmãos. Os irmãos se lembram, em todos os episódios em que a fidelidade ficou em evidência? No livro de Daniel, nós temos 3 irmãos, 4 amigos. Eles chegaram no rei e disseram a Deus, rei, nós não vamos fazer o que o Senhor quer. Por quê? Porque eles estavam confiantes. Estou colocando 4 amigos de 2 lados. Os que têm fé, os que têm fidelidade. Os que têm fé, nós não vamos te adorar, ó rei. Porque nós vamos entrar nessa fornalha, o nosso Deus poderoso vai estar conosco aí, vai nos livrar. E aí vamos o que está escrito na Bíblia, das pessoas que têm fidelidade. Rei, nós não vamos te adorar. O nosso Deus, Ele pode nos livrar. Mas ainda que Ele não faça isso, nós continuamos fiel para Ele. Eles não foram naquela fornalha, irmãos, porque sabiam que Deus ia lhes livrar. Eles foram naquela fornalha porque estavam dispostos a morrer pela sua fé. Pela sua fidelidade para com Deus. E quando o profeta Abacuque entendeu isso, que o justo vive pela sua fidelidade, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja comida, não haja nada, o mundo esteja se abalando, ainda que eu esteja no último suspiro, eu não tenha mais nenhuma alternativa, eu permanecerei fiel ao Senhor. Que essa seja a nossa convicção.